Queridos, glória a Deus, mais um domingo aqui. E hoje eu quero trazer um tema que nós precisamos sempre estar falando, sabe? Precisamos sempre estar falando. Estamos vivendo um tempo em que muitas coisas diferentes têm acontecido nas nações, né? Na nossa vida mesmo. A gente anda pela cidade, parece que a gente sempre está no domingo, e às vezes tem momento que a gente está de madrugada, como se estivesse de madrugada, porque a cidade de fato está vazia, o trânsito bem parado ali mesmo, né? E a gente tem vivido situações que são atípicas, a gente nunca viveu igual. Isso tem trazido de alguma forma um medo, né? Tem trazido um desconforto em nós, mas eu quero trazer um tema que essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Isso deve ser aquilo que queima e aquece o seu coração, né? A palavra de Deus diz em Filipenses que sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Essa é a nossa esperança. Então, nessa noite eu quero falar sobre a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus. E antes de abrir a palavra, eu queria que você levantasse ela o mais alto que você puder, né? Se você pudesse até ficar de pé, fica. E vamos falar com autoridade, numa só voz, num só propósito, num só coração. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Pai, te peço, Espírito Santo, que tu tome a direção total desse momento. Toca os nossos corações de uma forma extraordinária, poderosa, que somente tu podes fazer, Senhor. Tu conheces a cada coração que nesse momento está me vendo, Pai, através do celular, através do computador, da televisão, Senhor. Eu não conheço, mas tu conheces, e tu és onipresente, tu estás aqui. Mas visita também o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Visita esse homem, esse jovem, essa pessoa, Pai, que talvez já perdeu a esperança. E nessa noite, que o seu coração possa ser aquecido, abençoado, animado, Senhor, com a notícia que tu vais vir para buscar a tua igreja, Senhor. Assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra lá, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 14. Então, 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 até o versículo 14, que diz assim: Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante aos vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foram tiradas da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo, de então coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra, que existem agora, porém, pela mesma palavra, tem sido guardado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis de ser em santidade e em piedade, aguardando e desejando ardentemente o dia
a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que amamos, aguardando essas coisas, procurai que delas sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Deixe sua Bíblia aberta. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. E aqui é o apóstolo Pedro, não é? Trazendo para a gente algo que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Sabe, a gente tem visto na internet as pessoas conversando e dizendo: será que essa pandemia é sinal da vinda de Deus, da vinda de Jesus? A gente está vivendo os últimos dias, sabe, isso é o sinal da vinda de Cristo? O fato é que a vinda de Cristo é uma verdade irrevogável, é uma verdade absoluta. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento falam da vinda de Cristo. Na verdade, todos os livros, exceto 3 livros no Novo Testamento, não falam na vinda de Cristo, mas o próprio Jesus fala. Então a vinda de Jesus, ela é irrevogável, é uma verdade irrefutável, é uma verdade absoluta para nós como cristãos, né? No Velho Testamento há mais profecias, como eu falei, segundo a vinda de Cristo, do que a primeira, inclusive. Quase todos os livros do Novo Testamento falam sobre essa segunda vinda, pois Pedro, ele estava lembrando os irmãos que Jesus voltará nesse texto. Você também sabe que Jesus voltará em glória. Nós sabemos que ele vai voltar e essa deve ser a nossa esperança. Isso deve queimar o nosso coração como igreja. Sabe, existe um contexto desse texto. Esse texto ele fala, ele chama atenção, Pedro, ele chama a atenção da igreja, porque haviam nesse tempo, né, falsos profetas, pessoas, falsos mestres, que estavam ensinando a palavra de Deus de uma forma errada e colocando em xeque as verdades da palavra, né? Então Pedro vem e trata desse assunto para defender justamente essa doutrina, porque ela estava sendo atacada por esses falsos profetas, por esses falsos mestres. Mas a palavra de Deus, ela é íntegra, ela é a verdade, é as escrituras de Deus, é a palavra inspirada pelo Senhor. Pedro, ele está dizendo que os apóstolos pregavam o que Jesus pregou, e Jesus pregou os que os profetas pregaram. Ou seja, existe uma credibilidade inabalável nesse texto. Observe bem, aqui no texto, no versículo 2, ele diz: quero que vos lembreis que estas palavras, que já vos foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante aos vossos apóstolos. Então o primeiro ponto que nós devemos refletir sobre quando a gente ouve, sabe, porque já passaram tanto tempo, de fato, a gente, desde pequenininho, a gente vai ouvindo que Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja, né? Até nesse tempo agora que a gente está vivendo, as pessoas acham, muitas pessoas que passam, né, ao longo da história tem marcado o dia da vinda de Jesus, e isso é um erro completo, porque a Bíblia diz que nenhum filho sabe, somente o Senhor sabe. E às vezes a gente marca, as pessoas marcam, isso é uma vergonha, né? As pessoas acabam caindo em vergonha. Mas o que é importante aqui é que Pedro, ele traz para a igreja daquela época e para nós refletirmos que a palavra do Senhor, ela é inspirada, ela é verdade, ela é a doutrina que deve queimar o nosso coração, porque Jesus, os apóstolos pregaram aquilo que Jesus pregou, e Jesus pregou aquilo que os profetas pregaram do Velho Testamento. Jesus pregou sobre o Velho Testamento. Então, e essas coisas, elas não se conflitam, né? Elas se completam, elas apontam sempre para Cristo. Então o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles não estão em colisão. Ambos são a palavra de Deus e são a inspiração do nosso Pai eterno. Ele está dizendo que há credibilidade na Bíblia, porque os apóstolos pregaram o que Jesus pregou, e Jesus pregou aquilo que os profetas pregaram. Nós precisamos perceber que não é apenas naquele tempo que haviam falsos profetas, mas hoje também há muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos ensinamentos. Sabe, esse texto diz, ele caminha aqui dizendo no verso 3:
Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos. Sabe o que isso quer dizer? Que esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles estão fazendo isso, estão falando uma doutrina própria, não por esquecimento, mas é algo intencional. É justamente uma teologia para sustentar, ou para justificar as suas próprias atitudes. Eles querem negar e colocar em xeque as escrituras sagradas e não falar da vinda de Cristo, porque sabem que um dia serão julgados. Um dia haverá o trono branco e todos nós estaremos prestando conta diante de Deus daquilo que fizermos, daquilo que fazemos durante a vida aqui na terra. Então, esse texto, ele nos confronta a gente não apenas para examinar aquilo que a gente tem visto hoje em dia. Principalmente hoje, a gente está vendo muitos cultos, muitas ministrações pela internet, né? E isso é bom, mas tem também desdobramentos que não são tão bons, porque as pessoas começam a ter um público, né, muito grande, e às vezes como é que você faz para discernir se aquilo de fato está te conduzindo para Cristo, para o reino, está te conduzindo para se tornar a imagem e semelhança de Cristo, ou se aquela teologia está de acordo com as tuas necessidades, ou com a necessidade de quem está pregando. Se tem uma coisa que nós precisamos sempre falar na igreja, sempre pregar para os santos, para a igreja do Senhor, é sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a vinda do Senhor, porque isso é a nossa esperança, isso é a nossa alegria. Aqui, quando o homem não quer mudar a sua vida, ele tenta mudar então a teologia, para justificar o seu comportamento. Agora eu quero que você perceba, aqui no verso 4, fica claro quais são os argumentos que esses falsos mestres e profetas usam para colocar em xeque, para fazer com que aquela igreja, a igreja daquele tempo, ela flexibilizasse as verdades da palavra do Senhor. Então o verso 4 diz, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, desde quando você era criancinha, você ouvia dos seus pais que Jesus ia voltar para buscar a sua igreja. E as coisas estão como estão desde o início, desde Gênesis, nunca mudou. As coisas, elas continuam da mesma forma. Esse foi o principal argumento dos falsos profetas aqui. Então olha o que ele diz: onde está a promessa da sua vinda? Ele começa a confrontar, ele começa a fazer com que a gente, né, como igreja, quantos de nós aqui está me vendo? Às vezes a gente pensa, poxa, mas Jesus não vai voltar? Faz tanto tempo que a gente ouve a promessa, a palavra de Deus, e de fato ele ainda não voltou. E a gente fica com o nosso coração aflito, porque a nossa alegria, a nossa esperança é a vinda do Senhor. E aí eu quero te fazer pensar um pouquinho sobre a resposta do apóstolo Pedro para esses falsos profetas, que vai abençoar o meu coração e o seu coração. Aqui no verso 5 diz: eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Olha a primeira resposta que ele dá. Esses falsos profetas, eles ignoram que tudo que existe foi criado por Deus. Lá em Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra, Deus criou a humanidade. Então eles ignoram isso. O primeiro confronto que vem, assim como Jesus venceu Satanás usando a palavra para confrontar, Pedro aqui usou da palavra para colocar em xeque aquilo que esses falsos profetas, falsos mestres estavam ensinando na igreja. Então aqui no versículo 5 ele diz: eles de propósito ignoram isto, ou seja, de que ignoram não é por desconhecimento, mas é a propósito. Quantos de nós, muitas das vezes, porque a gente está falando de falsos mestres, mas quantos de nós, muitas das vezes, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina de igreja, nós ignoramos a doutrina, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor espera de nós, e a gente começa a viver um evangelho de conveniência, e a gente começa a viver o evangelho de selecionar aquilo que eu quero ouvir, de selecionar aquilo que me faz bem para o meu ego, não é? A gente começa a ser agora mesmo.
nesse contexto que a gente está vivendo, quantas vezes a gente vai mudando o tempo todo de live ou de transmissão, como se estivesse mudando de canal. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus, ela não fala aquilo que a gente quer, ela fala aquilo que a gente precisa, e ela nos confronta. E se a palavra de Deus não nos confrontar e não fazer escândalo no seu coração, ela não pode ser palavra de Deus, porque ela não vem para nos agradar, ela vem para nos confrontar, porque o confronto te faz pensar. E muitas das vezes a gente usa a teologia, usa a palavra de Deus para justificar as nossas ações, para justificar os nossos egoísmos, para justificar as nossas decisões equivocadas. Isso não é apenas os falsos profetas, os falsos mestres, mas eu e você muitas das vezes nos tornamos religiosos. Viemos à igreja, e se não tiver aquele jeito, aquela forma que eu aprendi desde criança, então não é igreja, não é culto. Deixa eu te dizer, o culto não é para agradar as pessoas, o culto, nosso culto, é para agradar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é para tocar o coração do Senhor, não é para tocar o nosso coração, abençoa o nosso coração, aquece o nosso coração, anima o nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus é que faz isso, mas não é uma plateia, não é uma apresentação para as pessoas ficarem vendo, de forma alguma. A plateia é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e nós como igreja, juntos precisamos prestar, entregar esse culto ao Senhor. Então, querido, assim como esses falsos profetas, eles estavam ali querendo colocar em xeque as verdades da palavra, muitas das vezes com as nossas atitudes, com nossos afazeres, com a nossa rotina. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora. O culto racional é aquele culto, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, não é local. Você pode adorar sim, prestar um culto ao Senhor aí na tua casa. Você pode sim prestar um culto, entregar e trazer uma atmosfera de adoração. Por isso que eu falo o tempo todo de atmosfera, porque às vezes a gente passa o dia todo em casa e a atmosfera é de brincadeira, às vezes a atmosfera nem é tão de brincadeira, é de confusão, é de conflito. Então a gente sempre ora, Senhor, muda a atmosfera, desce lá, traz paz aonde não tem paz, traz alegria aonde não tem alegria, traz uma atmosfera de milagre aonde precisa de cura, e nós cremos nesse poder. Mas continuando aqui, a outra resposta de Pedro, o argumento de Pedro para contra-argumentar os falsos profetas, está aqui no versículo 6, ele diz: por essas coisas também pareceu o mundo de então coberto pelas águas do dilúvio. Observe bem, nesse texto, no versículo 6, do capítulo 3 de 2 Pedro, ele diz assim, olha, eles estão dizendo que está da mesma forma, que desde Gênesis e Apocalipse, desde Gênesis até aquele tempo, melhor dizendo, a história da humanidade não mudou, então não vai mudar. Jesus não manifestou, nada aconteceu. E Pedro está dizendo, olha, o mundo foi criado os céus e a terra, e ele sustenta o universo, ele sustenta a terra, ele criou a nós. Ele também está dizendo aqui, olha, o mundo também já foi julgado. Um dia, esse mundo já se apresentou diante do trono de Deus, já recebeu a justiça de Deus lá no dilúvio. Um dia, o Senhor já manifestou a sua justiça naquela época de Noé. Então o versículo 6, ele mostra isso de uma forma clara. Na época de Noé, os homens, eles se davam em casamento, os homens viviam vivendo a rotina dele, casavam, se davam-se em casamento, faziam a sua rotina normal, viviam no ir e vir. Hoje a gente alterou, a nossa rotina foi alterada, e por isso às vezes nos faz até refletir mais sobre as coisas da nossa vida. Começa a definir prioridades, começa a pensar aquilo que de fato você poderia ter feito e não fez. Mas quando a gente está nessa rotina, nesse cotidiano, muitas das vezes a gente faz no automático. Mas hoje, esse texto, ele vem para me confrontar e te confrontar aí na tua casa, onde você está, para dizer que esses falsos profetas dizendo que, querendo colocar em xeque a palavra de Deus, querendo colocar em xeque a teologia do Senhor, ela, assim como tentava enganar aquele povo daquela época, hoje da mesma forma tenta enganar. Mas deixa eu te dizer, para você refletir essa resposta de Pedro, ele diz: por essas coisas também pereceu o mundo de então coberto pelas águas do dilúvio. Lembre-se, um dia Deus criou os céus e a terra,
mas também a justiça dele se manifestou, julgou o mundo naquela época. Na época de Noé, as pessoas viviam a sua rotina, o seu cotidiano, e de repente a chuva veio e se fechou a arca. 8 pessoas apenas sobreviveram ali. E continuando a resposta de Pedro, os argumentos de Pedro, no verso 7 diz: os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, tem sido guardado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que isso tem a ver com nossos dias atuais? É claro que essa pandemia ela é diferente porque ela atingiu todas as nações. E não tem uma pandemia, uma situação análoga a essa que atingiu as nações do jeito que essa atingiu. Ela paralisou tudo. Aquilo que a gente achava que não paralisaria, paralisou tudo. Trouxe o medo, mudou. A gente não pode dizer que não é um dos sinais da vinda do Senhor. Em Mateus 24, 4, 14 diz: olha o que o Senhor respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e o reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E o texto continua: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Querido, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje. Isso tem tudo a ver porque a Bíblia fala, ela já antecipava que haveria terremotos, haveria nações contra nação, haveria pragas, haveria doenças. Porque é algo que a gente não pode. É claro que nos surpreende, não apenas surpreende a mim, a você que está aí, não é? Principalmente aquele que hoje a gente tem visto como é importante a gente andar precavido, a gente ter uma reserva. O brasileiro ele não tem esse costume, não é, de ter reserva. E o brasileiro, a gente está aprendendo muitas lições diante disso. Eu sempre tenho repetido que nós não somos um instante na linha do tempo, apenas passou. Nós precisamos marcar a geração e aprender lições com aquilo que a gente está passando. Como que nós devemos viver o dia de hoje então? Essa é a pergunta para você. 2 Pedro 3, 11 a 13 diz: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí a resposta vem: vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita justiça. Querido, esse texto, ele tem um poder de nos fazer refletir, porque observe bem, eu sei que eu já assisti filmes daqueles filmes que, como é que fala, aquelas enchentes grandes, aqueles tsunami. Obrigado, gente. Tsunami. A gente às vezes vê as torres gêmeas ali, dia 11 de setembro, a gente vê coisas assim que nos chocam. Mas observe bem esse texto, ele diz assim que os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Os céus não quer dizer apenas esse céu que você vê com seus olhos naturais, mas os céus, o universo, eles vão se derreter, a terra vai pegar fogo. E eu não estou trazendo uma mensagem de desesperança para o seu coração, é uma mensagem de esperança, porque a esperança para o Filho de Deus é a vinda do Senhor. Quando essas coisas acontecerem, Ele já veio.
Nós precisamos estar atrelados a essa verdade do Senhor. Essa é a verdade, a esperança para nós, para mim e você como igreja, não está na cura desse vírus. É claro que nós queremos e desejamos que a cura venha, mas a nossa alegria, ela não pode estar condicionada a isso. A nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança, ela precisa estar ligada na vinda do Senhor, porque a gente vai morar com Ele eternamente. Nós vamos morar com o Senhor. Lá a justiça, a Bíblia diz aqui, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quantas vezes você talvez está me vendo, se sentiu injustiçado, se sentiu traído, se sentiu enganado. Talvez você foi demitido, talvez você está vivendo uma situação que o teu coração está se sentindo, talvez dentro da tua casa. A gente está vivendo de uma forma mais intensa e talvez você esteja com o coração tão apertado. Está aí talvez meio emburrado na sala ouvindo, ou no quarto trancado ouvindo, sem ninguém ver, para você não dar o braço a torcer. Deixa eu te falar, e talvez o teu coração está assim fechado por causa da injustiça que cometeram contigo. Mas sabe, lá no novo céu, lá na nova terra que o Senhor construirá para mim e para você, para nós habitarmos, habita a justiça de Deus. Ele contempla o teu choro, Ele contempla a tua lágrima, Ele contempla o teu sofrimento. Na verdade, Ele já levou sobre Ele essa injustiça, essa angústia, essa tristeza. Você não precisa ficar assim. Se o seu coração estiver esperançoso para que a justiça aconteça aqui, deixa eu te dizer, a justiça do Senhor não tarda para mim e para você, e ela é perfeita, ela é completa. O nosso senso de justiça para o Senhor é como trapo de imundícia. Se apresente diante do Senhor e coloque a tua causa diante dele. Se apresente diante do Senhor e coloque: Senhor, o meu coração está aqui, está aflito. Fale com o Senhor, entre no teu quarto, entre no teu secreto. Tem uma canção que diz: entra no teu quarto e ora, fecha a porta do teu quarto e ora. Te apresenta diante do Senhor. Talvez a gente tenha aconselhado direto na semana pessoas, conflito de casais, conflito de irmãos. Deixa eu te dizer, confia na justiça do Senhor. A nossa esperança precisa estar nele, a nossa alegria precisa estar nele. Agora deixa eu te perguntar, deixa eu te dizer, melhor dizendo, quando será a vinda dele? A gente sabe que tantas pessoas já disseram em profecias, já marcaram, né? Tem seitas que marcam a vinda de Jesus e mandam até as pessoas cometer até suicídio em massa, dizendo que era a vinda de Jesus, e a gente sabe que não é assim. Mateus 24, 36 a 39 diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. Sabe, querido, não fique desapercebido. Você, igreja do Senhor, desperte, entenda, discirna o que está acontecendo agora. Esse é um sinal sim da vinda de Jesus. Nós não podemos dizer que vai ser nessa geração ou não vai ser nessa geração. Nós podemos dizer que, se você quer apressar a vinda de Cristo, fale da palavra, pregue a palavra, semeie a palavra, fale para as pessoas que estão ao teu redor, ao teu alcance. A igreja nunca foi tão ouvida e vista como nesse tempo, porque a gente está na internet o tempo todo. A igreja mais simples que tem, você vai ver que está fazendo live, por mais que seja simples, mas está fazendo live, está fazendo as transmissões, as pessoas têm sido evangelizadas, a gente está chegando onde não chegava, o nosso nível de alcance é outro. Nós não sabemos o dia da vinda do Senhor. E aqui esse texto de Mateus diz que as pessoas andavam desapercebidas, convivendo, fazendo aquilo como sempre faziam, as suas rotinas, e de repente ele veio como ladrão. Ou seja, a gente não sabe o dia, a hora. Esteja preparado, esteja com o seu coração ansioso. Um dia perguntaram para John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus vier buscar a sua igreja? E ele respondeu dizendo: eu gostaria de estar fazendo aquilo que eu sempre faço.
esperando a vinda dele. Que o seu coração esteja desse jeito, ansioso pela vinda do Senhor, não apaixonado pelas coisas deste mundo. Nós somos forasteiros, nós não somos desse mundo, nosso reino não é aqui. O Senhor foi preparar lugar para que onde Ele esteja eu e você também. Que o teu coração esteja ansiando pela vinda do noivo. Não seja como as viúvas, as virgens loucas que não estavam preparadas, que estavam desapercebidas, desatentas, estavam desconectadas com aquele tempo, com aquela realidade. Mas sejam como as virgens que estavam atentas, ligadas, com as suas lamparinas acesas. Que o Espírito Santo de Deus entre no teu coração agora e anime o teu coração. Receba o renovo do Senhor, receba a alegria do Senhor, receba o fogo do Senhor. Incendeia o seu coração agora, aquece a sua alma, mude a sua esperança. Que a sua esperança esteja em Cristo. Não andeis ansioso, não fique preocupado, não fique achando que a solução está do governo. A gente está vendo que esse vírus, ele colocou as nações de joelho. A gente está vendo que, sabe, o amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. A gente está vendo que esse vírus nos colocou a refletir no local de reflexão, melhor dizendo, que nós somos, o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos frágeis. Esse vírus, ele colocou nações inteiras de joelho, grandes nações, pequenas nações. Mesmo que poderosas nações poderosas economicamente, poderosa pelo seu poder bélico também, estão desesperadas. Os médicos, a medicina, os cientistas estão baratinados tentando descobrir a solução para algo que a gente nem vê. É tão pequeno que a gente não consegue ver com os nossos olhos nus. Essas pessoas colocaram esse vírus, colocou todo mundo num só status. Não há mais classificação social para esse vírus. Ele alcançou a rainha não o príncipe Charles. Ele alcançou também as pessoas mais simples que a gente conhece. Ele não escolhe classe, ele não escolhe partido político, ele não escolhe credo, ele não escolhe cor. Porque é assim que o Senhor nos olha. Ele nos olha, ele não olha quem nós somos pelo que a gente é capaz de fazer. Ele nos olha pela nossa capacidade de ser sincero a Ele. É como Davi, por mais que ele fizesse tantas conquistas, tivesse conquistado tantas coisas, mas ele também errou. E o salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: Senhor, pode acontecer tudo comigo, mas não tira a alegria da minha salvação. Talvez você já perdeu a alegria da tua salvação. Tantas coisas aconteceram contigo que você já não tem mais a alegria da salvação. Mas que o Espírito Santo de Deus toque agora o teu coração e renove a tua alegria, toque a tua alma. Sabe, queridos, nós como igreja do Senhor, é tempo de sairmos da nossa omissão, é tempo de sairmos da nossa covardia. É tempo de anunciarmos o Evangelho de Cristo, e que Cristo é o Salvador, Ele é o caminho, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e Ele é o único caminho, Ele é o único Salvador, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Igreja do Senhor, se posicione. Igreja do Senhor, se posicione. Igreja do Senhor, receba a ousadia do Pai, receba coragem. Saia do politicamente correto, saia de cima do muro, tenha coragem e se posicione. Às vezes a gente tem coragem de se posicionar politicamente para trazer polêmica. Deixa eu te dizer, se posicione a favor do reino de Deus, se posicione como testemunha do Senhor, se posicione com alguém que conhece a Cristo e conhece a verdade. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele morreu por mim e por ti, para perdoar os nossos pecados. Ele veio ao mundo e morreu, mas ressuscitou, e Ele foi ao Pai preparar lugar
para mim, para você. E um dia Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E todos aqueles que forem igreja, que forem corpo, todos aqueles que confessarem a Cristo como Salvador, eles serão levados para o céu e morarão eternamente com o Pai. E lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá morte, lá não haverá dívida, lá não haverá injustiça, lá não haverá pecado, lá Satanás não existe, lá há glória, lá a presença, lá a santidade, lá a felicidade, lá a justiça de Deus se manifesta. Aleluia, lá a alegria eterna, lá a alegria completa, lá é maravilhoso estar com o Pai. Sabe, querido, você que faz tempo que não sente a presença do Senhor, você sabe como é maravilhoso sentir a alegria que o Espírito Santo gera em nós. O Senhor está com saudade de ti. E se você está com saudade dele hoje, clame a Ele. Igreja do Senhor, fala para o teu vizinho, fala de um amor de Deus para a tua família, para os teus parentes, para os teus amigos em tempo e fora de tempo. E dessa forma nós estaremos acelerando, apressando a vinda do Filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se você puder ficar em pé, fique. Se você puder ficar em pé, fique no teu lugar. Sabe, muitos de nós estamos achando que a nossa alegria, a nossa sorte vai mudar quando liberarem a gente sair, quando liberarem a gente, esse convívio, essa suspensão do convívio social for acabar e a gente voltar à nossa rotina. Muitos de nós acham que condiciona a solução para as empresas, para a nossa vida, está direcionado, diretamente ligada à suspensão do isolamento social. Mas sabe, em Filipenses 4, mesmo em meio à crise, um conselho para mim e para você, igreja: a nossa esperança, esse conselho, ele é para animar o teu coração. Ele diz assim: mesmo em meio à crise, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à luta, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Capítulo 4, verso 5 de Filipenses. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Se você que está ouvindo essa palavra e nessa noite entende que o Senhor está vindo, há uma verdade para você viver, há uma vida para você experimentar, há uma paz para você experimentar, e hoje você pode passar a experimentá-la. Hoje você pode viver um novo começo com o Senhor. Hoje você pode voltar a experimentar algo que talvez você nunca experimentou. E você que andou longe dos caminhos do Senhor, está na hora de você voltar para experimentar mais uma vez, para você experimentar mais uma vez esse abraço que traz paz, esse abraço que te leva para o porto seguro. Sabe, a nossa esperança é a vinda dele. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Seja a igreja do Senhor, se torne corpo de Cristo. E como é que eu faço isso? Para você fazer isso, você só precisa confessar a Cristo como Salvador. Você só precisa dizer assim: eu te aceito como único e suficiente Salvador. E se você é essa pessoa que quer aceitar a Cristo como teu Salvador, se você é essa pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor, escreva aí agora: eu quero ter um novo começo. Eu quero ter um novo começo. Escreva aí no comentário, pode ser no Face, no YouTube. Escreva agora: eu quero ter um novo começo. Eu vou orar por você. A gente vai orar por você como igreja. Sabe, crente, você que está na tua casa, e talvez alguém da tua família que está aí sentado do teu lado, ainda não confessou a Cristo como Salvador, é o tempo de você pregar para ela. Seja ousado e diga: volte para o caminho do Senhor hoje. Talvez você esteja no caminho do Senhor e seu irmão não, seu pai não. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a solução para a sua vida.
Ele é aquele que quer te dar um abraço de perdão nessa noite, e quer apagar os seus pecados, te dar um novo começo, uma nova história, mudar a tua história, apagar, rasgar a acusação. A porta da graça estará aberta, e a misericórdia do Senhor, e a causa de não sermos consumidos, e a misericórdia dele hoje cancela o teu pecado. A misericórdia dele hoje rasga a nota promissória do teu pecado, a acusação que estava na mão de Satanás, esfregando assim, ó, você no seu rosto como confronto. Hoje o Senhor está tomando dele, rasgando, dizendo: eu paguei o preço, e o sangue já foi derramado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço já foi pago. Você só precisa aceitar isso. Você é livre para escolher. Escolha viver com Cristo. Deixa o Senhor lançar fora o medo, a ansiedade, a depressão do teu coração. Volte, escreva: eu quero ter um novo começo. Eu quero, escreva aí agora. E nós vamos orar. Mas antes da gente orar, a gente vai fazer uma canção. Acho que melhor orar antes de fazer a canção. A gente termina com essa canção. O Espírito Santo do Senhor está aqui, está aí. Escreva agora: eu quero ter um novo começo. Eu quero ter um novo começo. Volte para os caminhos do Senhor. Volta agora. Volta agora. Volta agora. Você que voltou, você que aceitou, fica de pé, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Eu quero entregar a tua vida para o Senhor. Pai, nesse momento agora, Senhor, esse meu irmão, essa pessoa que está com as mãos no seu coração, entregando a sua vida a Ti, Senhor, dizendo que quer ter um novo começo, quer ter uma nova história contigo, Pai. Apaga os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, Pai. Rasga, Deus, a cédula da dívida. Que Teu sangue venha purificar esse homem, essa mulher, esse adolescente, esse jovem de todo o pecado. Dá um novo começo para ele, uma esperança nova. Que Teu Espírito Santo agora venha habitar no seu coração. Deus, que ele possa receber o refrigério, que é receber o Teu Espírito Santo como conselheiro, como aquele que conforta. Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão. E nós queremos receber ele como família, como parte da Tua família, como a família de Cristo. Nós não estamos apresentando a ele, Senhor, uma religião. Nós estamos apresentando a ele o caminho, a verdade e a vida que és Tu, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez te peço, que o Teu Espírito Santo venha fazer morada neste coração. Que o Teu Espírito Santo venha fazer morada nesse coração. Que o Teu Espírito Santo agora venha tirar esse medo, venha tirar a tristeza, venha tirar a ansiedade, venha tirar a angústia, e venha gerar alegria, plenitude. Abraça esse coração nessa noite. Oramos assim,